E aí, galera? Bem-vindos. Hoje vou contar uma história cheia de magia, amor, traição e ódio. Espero que curtam e compartilhem. Vamos juntos nessa. Olá, para esse Deep Dive, a gente vai lá para o Castelo da Aurora Mágica. O lugar, assim, tá um fervo total com a Copa de Quadribol chegando, sabe? Aquelas fontes que a gente olhou descrevem uma empolgação muito grande. Tipo, o ar tá elétrico mesmo, uma expectativa enorme. E no meio disso tudo, claro, as equipes. Temos os Grifos Bravos, que são os favoritos, né? Com a Karen Oliver liderando e o Wesley Bernardo, que joga muito. Uhum. E do outro lado, as Serpentes Sábias, com o Claudemir Castro de capitão. Isso. A competição já até começou e os grifos saíram na frente. Pois é. E parece que, bom, entre um treino e outro, tá rolando um clima ali entre a Karen e o Wesley. Vamos explorar isso aí. É fascinante, né? Porque você tem toda essa atmosfera de festa, de esporte. Sim. Mas, ao mesmo tempo, começam a acontecer umas coisas bem estranhas no castelo. Não é só o clima da Copa. Estranhas como o que as fontes dizem. Bom, falam de livros flutuando sozinhos na biblioteca, o básico, né? Mas também velas que piscam com umas cores meio doentias, sabe? E uma sensação geral, descrita por alguns, de que a própria magia do castelo tá diminuindo. Como se estivesse sendo, sei lá, drenada. Nossa, isso não passa batido, imagino. De jeito nenhum. A própria Karen Oliver, dos Grifos, percebe uma mudança bem forte no rival, no Claudemir Castro. Ah, é? O que ela nota? Ele fica mais recluso, sombrio até. As fontes dizem que ele é visto direto na seção proibida da biblioteca. Opa! E não está estudando poções ou feitiços comuns, não. Ele está mergulhado nos livros bem antigos sobre artes das trevas. Artes das trevas. Aí complica. E isso me lembrou, as fontes mencionam até o faxineiro, né? Que ele parece preocupado. Exatamente. Até ele, que costuma ser mais na dele, parece sentir que tem algo errado no ar. Uma preocupação genuína, assim. Caramba! E para aumentar essa tensão, tem um relato de uma aluna mais nova. Ela disse que viu, ela jura que viu uma figura alta, toda encapuzada, andando pelos corredores à noite. Credo, isso deve ter assustado o pessoal. Com certeza. Começa a gerar um medo, sabe? Um burburinho por baixo da animação da Copa. Contraponto total. Mas essa história do Claudemir, ele ficar isolado estudando artes das trevas, tem mais alguma coisa aí. As fontes indicam algo mais organizado. Indicam, sim. E é aí que o negócio fica mais sério. Não é só ele isolado. Ah, não. Não. As fontes revelam que ele começa a montar um grupinho secreto. Ele traz pra perto a Naira Gabriela e o Brian Castro. Um grupo secreto? Pra quê? Pois é, aí já não parece só um aluno estressado com a Copa, né? Suficiente. Sugere algo mais. Mais planejado. Organizado mesmo. Entendi. Então, peraí, deixa eu ver se juntei as peças. Tem a Copa rolando, maior festa, romance no ar. Aham. Tipo um pano de fundo. Isso. E por trás disso, um mistério crescendo. Energia sumindo, figura encapuzada e o Claudemir no centro, com artes das trevas e agora um grupo secreto. É isso. Exatamente isso. A combinação que as fontes pintam é bem explosiva. Você tem magia perigosa, um grupo com intenções que a gente não sabe quais são, e esses fenômenos afetando o próprio castelo. Tudo aponta para um conflito se formando ali, bem debaixo do nariz de todo mundo. Nossa, a tensão fica quase palpável lendo o material. Muito. E isso deixa a gente pensando numa coisa que as fontes não chegam a responder, né? Fica pra gente refletir. Ok, por exemplo. Que motivo levaria um estudante a se enfiar tão fundo assim nas artes das trevas? E formar um grupo secreto justo na época da Copa, quando tá todo mundo olhando? Qual a ligação real entre esses estudos, essa energia que está sumindo do castelo e o que esse trio está planejando? Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. O foco é o Castelo da Aurora Mágica, que está assim, a todo vapor com a Copa de Quadribol. A nossa fonte é um resumo, sabe, de uma história que mistura esporte, romance e um mistério que está começando a aparecer. Nossa missão aqui é tentar entender esses eventos iniciais, como eles preparam o terreno para um conflito maior que parece estar se formando.
E a competição, olha, já começa quente. Os Grifos Bravos com Karen Oliver e Wesley Bernardo são os favoritos, né? Já até ganharam a primeira partida contra as Serpentes Sábias, que é o time do Claudemir Castro. Um começo bem clássico de torneio. E, ao mesmo tempo, o resumo dá um destaque para uma coisa mais pessoal, o romance entre a Karen e o Wesley. Parece que entre os treinos, a adrenalina dos jogos está rolando algo mais sério ali. O quadribol é o palco, mas tem mais coisa acontecendo. Exatamente. E é interessante, né, como a narrativa usa esse evento grande, a Copa, e algo íntimo, o romance, como tipo uma fachada. Cria uma sensação de normalidade, de vida acontecendo. Mas essa superfície brilhante muitas vezes serve para acentuar, sabe, por contraste as tensões que estão começando ali, discretamente. Não é só um pano de fundo, é quase um disfarce para outra coisa. E essas tensões, bom, elas não demoram muito para aparecer. O resumo fala de uns eventos estranhos no castelo, livros flutuando sozinhos, uma sensação de que a energia mágica está sendo drenada de alguns lugares. Isso parecia além de uma coisinha mágica qualquer, né? O que isso indica sobre o clima real do castelo? Então, num lugar como o Castelo da Aurora Mágica, que a gente imagina que tem uma ordem mágica, né? Esses fenômenos são perturbadores. Não são só sinais vagos. Sugerem que a própria magia do lugar pode estar sendo mexida, talvez corroída. E aí fica a pergunta, é algo espontâneo ou tem alguém causando isso de propósito? E a história parece que já dá uma pista desse alguém. A Karen Oliver nota uma mudança bem grande no Claudemir Castro. Ele se afasta, deixa de ser só o capitão rival para virar alguém mais recluso, estudando umas coisas que o resumo chama de artes das trevas. E ainda tem a preocupação do faxineiro do castelo e uma aluna que diz ter visto uma figura de capuz pelos corredores. Os pontos começam a se ligar, né? O fascinante aqui é como as informações se cruzam. A reclusão do Claudemir, esse estudo sombrio dele e os eventos mágicos estranhos. Começa a formar um quadro. A mudança dele, principalmente o foco nessas artes proibidas, coloca ele como um provável catalisador, né? E a figura encapuzada, a apreensão do faxineiro, que é alguém que geralmente vê tudo isso, adiciona um mistério, um perigo ali. Sugere que as ações do Claudemir talvez já estejam tendo efeitos, mesmo que discretos. E aqui a coisa fica realmente interessante. O Claudemir não tá sozinho nessa. O resumo diz que ele forma um grupo secreto, recruta a Naira Gabriela e o Brian Castro. Isso muda tudo, né? Deixa de ser só um cara com problemas para ser, talvez, uma conspiração mesmo. Sem dúvida. A formação desse grupo é um ponto-chave. Liga direto à mudança pessoal do Claudemir e o estudo das artes das trevas a uma ação organizada. Os eventos estranhos agora podem ser vistos não como acidentes, mas talvez como testes, ou as primeiras consequências de um plano maior. E cria um contraste muito forte. Enquanto a maioria está na festa da Copa de Quadribol, uma célula secreta com intenções obscuras está se formando ali nas sombras do mesmo castelo. A narrativa usa essa dualidade muito bem. Então, vamos só recapitular o que a gente tem até agora. De um lado, a energia da Copa de Quadribol, um romance começando. Tudo parece normal, animado. Do outro lado, fenômenos mágicos estranhos, um antigo rival mexendo com magia proibida e a formação de um grupo secreto. Como essas peças se encaixam nesse início de história? Elas montam um cenário de tensão bem clássico. Luz e sombra no mesmo lugar, né? A alegria pública, a competição, quase como uma cortina de fumaça para o mistério e para o perigo que estão crescendo em segredo. E aqueles detalhes que podiam parecer pequenos, os livros flutuando, a energia sumindo, a figura de capuz, a preocupação do faxineiro, na verdade, são as primeiras pistas, sabe? Os fios soltos que apontam para essa trama escondida. A história deixa bem claro que nem tudo no Castelo da Aurora Mágica é o que parece. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, baseado só nesse resumo inicial, né? Considerando essa dedicação do Claudemir às artes das trevas e a formação do grupo com a Naira e o Brian, qual poderia ser o objetivo final deles? Que meta seria tão importante para justificar correr o risco de desestabilizar a magia do castelo? Bem no meio de um evento tão grande como a Copa de Quadribol. O que será que eles querem ganhar com isso tudo? Olá! Nosso mergulho profundo hoje vai na fonte Continuação da História, Sombras Crescentes,
Olha, o castelo da Aurora Mágica, que normalmente vibra com quadribol, agora parece, sei lá, sentir uma sombra, né? É isso. Livros flutuando no meio do nada, luzes piscando e uma sensação estranha, assim, de que a magia do lugar tá diminuindo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa apreensão que está crescendo e esses eventos misteriosos que a fonte descreve. Exato. A fonte descreve um cenário onde aquilo que era maravilhoso começa a ficar sinistro. A gente vai observar como os personagens principais, tipo a Karen, o Wesley e o Claudemir, estão reagindo a essa mudança toda. Essa mudança no ar, né? É. E como a energia do castelo parece que está sendo afetada, quase sugada, como o texto fala. Pois é, e isso afeta até coisa do dia a dia, como o quadribol. Num treino, a Karen quase tem um acidente feio, sabe? E o Wesley percebe a própria magia dele falhando. Falhando? Como assim? Em momentos-chave. Vamos desembrulhar isso. A Karen diz que sentiu uma energia estranha, tipo um eco, vindo lá das masmorras. Ah, das masmorras? É uma percepção bem específica dela, né? O que será que isso indica sobre a origem do problema? Olha, esse é um ponto-chave mesmo. Essa falha na magia pessoal, como a do Wesley, sugere que não é um probleminha isolado, sabe? É algo mais sistêmico, que está afetando o próprio ambiente mágico. E essa sensação da Karen, vindo das masmorras, isso direciona o foco, né? Sim. Levanta a possibilidade de não serem só eventos aleatórios, mas algo com uma fonte específica, talvez até intencional, escondida lá embaixo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança bem grande no Claudemir. Ele fica mais na dele, meio sombrio. Recluso, né? Isso, recluso. E passa horas e horas na seção restrita da biblioteca. A fonte chega a dizer o que ele anda pesquisando. Diz sim. E aí que as coisas começam a, se conectar. Ele está totalmente focado em textos sobre artes das trevas. Aquele tipo de magia proibida, sabe? Que busca poder de qualquer jeito. E também em rituais arcanos, que são, procedimentos mágicos complexos e muitas vezes perigosos. Rituais. E tem mais. Ele é visto direto com a Naira Gabriela e o Brian Castro, sabe? Cochichando pelos cantos. Essa busca por conhecimento proibido bem na hora que a magia do castelo enfraquece. Olha, parece mais que coincidência, né? Com certeza. A ligação no tempo é muito forte. E aqui a fonte parece mostrar um padrão, né? Essa busca individual por poder, meio sem limites, muitas vezes acaba custando caro para o coletivo. Mesmo num lugar mágico. Exato. A ambição do Claudemir pode muito bem estar ligada a esse dreno de energia que está afetando todo mundo. E ainda tem a figura do faxineiro. Ele é descrito como alguém que parecia ter visto séculos de segredos, né? Ele deixa um aviso meio misterioso para Karen. Jovens bruxos sempre buscam poder, mas alguns caminhos levam à ruína. Como a gente interpreta isso vindo de alguém que observa tanto? Olha, esse aviso é quase como um eco da história do próprio lugar, sabe? Vindo de alguém com essa perspectiva de séculos, sugere que essa tentação das artes obscuras é um perigo que sempre volta. Um ciclo. Um ciclo que talvez já tenha acontecido antes. Isso reforça a ideia de que as ações do Claudemir podem ter consequências bem sérias e talvez até previsíveis para quem conhece o passado. A questão é, que ruína ele está prevendo? E a coisa piora, né? Piora bastante quando a Karen e o Wesley acham runas, aqueles símbolos antigos usados em magia poderosa, recém-gravadas lá no salão principal. No salão principal? Caramba! E a descrição é que elas emitem uma aura sombria. A Karen sente dor e um arrepio só de tocar nelas. Isso parece ser a prova física que faltava, não acha? Exatamente. Se a gente junta tudo isso, as runas são a manifestação física da ameaça. Não é mais só uma sensação estranha ou uma suspeita pelo comportamento do Claudemir. Agora concreto. Temos prova concreta de magia das trevas sendo usada ativamente, ali, dentro dos muros do castelo. E o momento é super crítico, com a final do quadribol chegando. Muita energia, muita atenção. Exato. Então, resumindo o que a gente tem, a magia do ambiente está falhando, como se o castelo tivesse doente. Um aluno, o Claudemir, parece estar indo para um caminho bem perigoso com artes proibidas e talvez ele seja a causa disso tudo.
É uma possibilidade forte. Temos avisos meio velados de figuras que sabem das coisas, como o faxineiro, e agora provas físicas de rituais sombrios acontecendo. Tudo isso enquanto a escola se prepara para a festa do quadribol. A fonte nos deixa exatamente nesse ponto de tensão máxima. A ambição pessoal, focada nesses rituais, parece estar literalmente sugando a energia vital do lugar. É assustador pensar nisso. E fica a reflexão, com base no que a gente leu. Qual será o objetivo final dessa magia sombria toda? Com a energia sendo drenada assim na cara dura, o que exatamente se busca com esse poder obscuro? Será que é só poder pelo poder? Ou tem algo mais?